Bem, boa noite a todos e todas. Vamos entrando aqui, meu nome é Fernando Santos, sou presidente da Abracrim BA. Vamos só aguardar um pouquinho para a doutora Ana Cláudia de Pinho entrar e começarmos o nosso bate-papo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Cláudia. Bem, a conversa hoje promete ser bastante interessante. Vamos falar sobre o garantismo penal com abordagem voltada, hermenêutica filosófica, não sei se vocês conhecem o trabalho dela, é espetacular. Desde ontem eu comecei a estudar a tese de doutorado dela e posso garantir a vocês, sem medo de errar, que é algo que expande os nossos horizontes e muda a nossa perspectiva, não apenas do fenômeno jurídico, mas também do fenômeno social macro. Olha, ela já entrou aqui. Grande Jonathan, salve, irmão. Pronto, estamos online. Fernando, tudo bem? Tudo bem? Como está? Tudo bem. Ah, que bom. É uma grande honra ter a doutora aqui conosco. Como eu já te disse no WhatsApp mais cedo, eu acabei virando um fã seu. Seus estudos, assim, são desde ontem que eu brinco que minha cabeça está em um estado de completa epifania, porque tive uma expansão de horizontes, eu revisitei conceitos, descobri que não sabia absolutamente nada do que eu já sabia que sabia pouco, o que é muito bom, porque é muito importante, ainda mais nesse momento que nós vivemos, né, nós temos um Estado muito cruel, um Estado que não se norteia pelos valores que deveria se nortear, dentro daquele conceito, né, de integridade que a gente vai tratar aqui mais à frente. Assistimos posturas muito além do próprio fenômeno jurídico em si, mas até posturas de Estado, posturas políticas, que não se coadunam com o básico da dignidade da pessoa humana. Hoje, no Rio de Janeiro, tivemos um assassinato cruel, covarde, de um jovem, de João Pedro, mas um jovem negro que entra para a estatística da crueldade de um Estado genocida. E vai ser uma grande alegria e um sopro de esperança ver alguém do Ministério Público que se insurge, sabe, contra essa ira punitivista que toma conta do consciente coletivo. Então, só fazendo uma pequena apresentação, a doutora Ana Cláudia Bastos de Pinho, promotora de justiça no estado do Paraná, doutora em Direito em 2011, com uma tese que, como eu disse mais cedo, acabou explodindo minha mente. Eu acordei 3 vezes no meio da noite pensando, meu Deus do céu, por que eu fui ler isso? Eu poderia entrar na turma de segurança mais tranquilo. Acabei também autora de livros interessantíssimos, voltados ao estudo do garantismo penal, e que com certeza vai nos agraciar hoje com bastante ensinamento, como Vanessa disse. Vanessa é uma advogada previdenciarista, que além de tudo é minha companheira, e disse que ela vai ver se hoje ela consegue aprender um pouquinho de penal, e eu tenho certeza que vai. Com a palavra. Então, Fernando, muito obrigada, assim, é um prazer imenso estar aqui. Eu quero agradecer o carinhoso convite da Abracrim, em especial na pessoa da doutora Thaís Matarassá, que foi quem entrou em contato comigo. E lembrando que o evento da Abracrim esse ano seria aqui em Belém, né? Sim. Pois ia ser um super prazer. Haviam me convidado para participar de uma mesa, eu estava bem feliz, enfim, mas com tudo isso que aconteceu, o evento foi suspenso, mas que bom que a gente está aqui, que bom que a gente tem esse recurso da tecnologia que faz com que a gente possa se aproximar. E eu falava contigo hoje, né, pelo WhatsApp, te dizendo assim que eu tenho queridíssimos amigos aí na Bahia. Então, assim, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui conversando com você e com toda a galera que está aqui nos assistindo, porque eu tenho uma relação com Salvador e com a Bahia que é muito, muito especial. Assim, colegas, amigos mesmo, amigos do IBADPP, amigos do Ministério Público, como o Elmírio, o Rômulo, Daniela, Marina, Tony, o Paulo Queiroz, enfim, é tanta gente que eu não vou nominar todos eles, porque senão eu vou acabar... não vai dar. Então, assim, minha primeira palavra é realmente de agradecimento pela oportunidade
da gente poder trocar essa ideia aqui. E assim, eu vou começar, e aí você, por favor, me interrompe, porque eu sou um perigo quando eu estou falando, né? Às vezes eu saio me atropelando. Então, por favor, é mal de professor isso. Então, por favor, me interrompe. Então, vou começar por algo que você mencionou ainda há pouco, de como é complicado viver o direito penal, o processo penal, no momento de terror, no momento de uma política tão genocida e etc. Então, eu acho que a partir daí eu pego esse teu gancho para começar a falar do garantismo, que essa foi a nossa proposta aqui, e te dizendo assim que é preocupante a gente imaginar que defender hoje em dia a Constituição, defender os direitos fundamentais, defender os direitos humanos, defender as liberdades que estão consagradas na Constituição da República virou praticamente um ato subversivo, né? Então, assim, as pessoas começam a ter medo de defender a Constituição, para você ver a que ponto nós chegamos. Sim. Outro dia eu fui indagada por um aluno que me perguntou assim, professora, como a senhora consegue ser garantista e promotora de justiça ao mesmo tempo? E aquilo me fez pensar, porque eu não consigo imaginar de outra forma. Como é que um promotor de justiça pode não ser garantista? Como é que um promotor de justiça pode não lutar pela tutela dos direitos fundamentais? Como é que um promotor de justiça pode esquecer do artigo 127 da Constituição da República, que diz que nós somos uma instituição responsável pela defesa dos direitos fundamentais, dos direitos individuais, do Estado democrático de direito, da ordem democrática? Então, quando o aluno me faz essa pergunta, das duas uma, né? Ou ele não tem a menor ideia do que é ser garantista, né? Porque, enfim... É muito comum. Ou realmente a gente precisa começar a se preocupar. Ou então o medo é tão grande de defender a Constituição que talvez muitas pessoas não sejam garantistas por receio de algum tipo de reação, etc. Eu, de vez em quando, recebo... Enfim, as pessoas me perguntam se eu sofro algum tipo de reação dentro da instituição, dentro do Ministério Público. Não. Pelo menos até hoje, não. Assim, eu faço meu trabalho direitinho, sou respeitada no trabalho que eu faço. Eu acho assim, enquanto você estiver do lado da Constituição, do lado das leis, você está blindado. Sim. É óbvio que existe um discurso rasteiro, e a gente vai falar disso aí, sobre o garantismo, né? A gente até conversava o bandidolatria e tal. O bandidolatria. Então, eu acho que esse ponto é muito importante da gente entender por que a teoria foi desqualificada. Por que ela foi alvo de ataques levianos. A gente tem que entender por que a gente não tem, no Brasil, uma formação efetivamente garantista. Quer dizer, qual é o óbice, ou quais são os obstáculos para isso? Então, Fernando, assim, diga, pode falar. Me interrompa, por favor. Eu tenho algumas percepções que isso passa muito por uma tradição, né? Perfeito. Isso vem de uma construção histórica de deslegitimação. Né? Ainda mais quando a gente faz um paralelo com as ideias de inconsciente coletivo, eu gosto sempre de falar isso quando eu exponho em alguma live. Eu acho que essa desconstrução do garantismo, ela passa exatamente por isso. Nós temos hoje um cenário de que se existe caminhos, certo, para defesa de interesses fundamentais, se existe uma luta por esses bens, por esses valores, isso hoje é equilibrado ou se equivale a uma construção de um ideal de impunidade. Isso está sendo construído no inconsciente coletivo, isso permeia todo o cenário político e acaba refletindo no direito, obviamente, que
nos cria uma situação bastante traumática. E eu percebo muito isso quando eu converso com os colegas mais novos, com as pessoas que estão em graduação, e existe exatamente esse questionamento. Poxa, a doutora falou aqui de Almir do Clerc, do Rômulo, e as pessoas dizem, pô, mas Rômulo, os caras parecem que não são realmente do Ministério Público, porque eles têm uma visão, muitas vezes, em favor de defesa do réu. Essa não é a função do Ministério Público. Gente, pelo amor de Deus, será que a gente não vai nunca desconstruir essa ideia do Ministério Público enquanto custos legis? Perfeito. Eu tentei dividir a minha fala aqui em 3 partes. Eu juro que eu vou tentar cumprir isso dentro do nosso tempo. Então, primeiro, eu vou tentar explicar um pouquinho, até porque eu sei que a gente tem muitos alunos da graduação que estão assistindo a gente, então é importante que a gente fale um pouquinho da parte mais básica de uma estrutura epistemológica, um núcleo essencial do garantismo. Eu vou, obviamente, que eu não tenho a menor pretensão de esgotar isso, até porque seria impossível, mas é importante que a gente dê algumas noções, exatamente porque essas noções, infelizmente, elas não chegam até nós. Elas não chegam na graduação. Dificilmente um aluno de graduação, nos cursos de direito no país, ele vai estudar o garantismo jurídico penal de Luiz de Ferraioli. Muito embora Luiz de Ferraioli seja um dos maiores autores da teoria do direito contemporâneo. O Ferraioli ele se inscreve num rol de importância. É um autor... E, aliás, isso é um primeiro aviso. Ferraioli não é um penalista. Ferraioli não é um criminólogo. Ferraioli é um filósofo do direito. Ferraioli faz teoria do direito. Ele usa o campo penal, sobretudo numa obra de fôlego, que é o Direito e Razão, que é a mais conhecida entre nós. Então, ele usa o campo penal como um campo privilegiado para demonstrar a tensão que existe entre o poder de um lado e a liberdade do outro. Porque não há a menor dúvida de que isso, no campo penal, aparece de forma muito mais clara e evidente do que nas outras esferas jurídicas. Então, de todas as sanções que a gente tem no ordenamento jurídico, não resta dúvida de que a sanção penal é a mais gravosa. Não resta dúvida de que é no campo penal que se precisa de uma teoria justificadora do poder. Como eu falava para os meus pros meninos do meu grupo de pesquisa na nossa última reunião, ninguém perde seu tempo para pensar numa teoria abolicionista, sei lá, do direito empresarial, do direito... Mas do direito penal, nós temos uma corrente muito forte de pensadores abolicionistas para quem o poder punitivo não se justifica sob hipótese alguma. Hipótese alguma, sim. Ou seja, é tão grave, porque, veja, o crime é uma violência. Ok, eu estou de acordo, é uma violência. Mas a pena também é. Tanto que Ferraioli fala no Direito e Razão, lá em algum momento do livro, ele vai dizer que a história da humanidade ela se constitui muito mais pela violência das penas do que propriamente pela violência dos crimes. Então, se a gente fizer um estudo, a gente vai ver o quanto o homem já foi cruel no ato de penar. Se a gente pensar que a pena privativa de liberdade ela corresponde a uma evolução, porque antes disso o que se tinha era a pena de morte, eram as torturas e etc. Então, a gente vai entender que realmente ele tem razão. Quer dizer, o crime é uma violência, ok, mas a pena também é uma violência. Então, é nesse sentido que o campo penal ele se mostra extremamente fértil para demonstrar essa tensão que existe entre o poder e as liberdades. Então, a primeira palavra que eu poderia dizer, se eu pudesse resumir o que é o garantismo, que coisa é o garantismo, tem até um texto do Ferraioli italiano, o que é o garantismo, que coisa é isso, o garantismo? O garantismo, sobretudo, é um modelo de direito que busca a contenção da violência, Fernando. Conter a violência, conter o poder. Seja ele público, seja ele privado, venha ele de onde vier. É um modelo de direito que tem por objetivo conter a violência. Seja essa violência aquela que advém, aí eu vou trazer a discussão para o campo penal. Seja a violência aquela que advém da prática do crime ou aquela que advém das reações a esse crime, ou seja, das penas. Então,
Diferentemente do que muita gente pensa, Ferraioli não é um abolicionista. Ok? Não é. Eu já tive que responder uma vez um artigo de um sujeito, não lembro se foi no Justificando, que escreveu um texto acusando, entre aspas, o Ferraioli de abolicionista. O Ferraioli não é abolicionista, ele é um legitimador do poder punitivo. Ele é um positivista, ele acredita no direito. Ele acredita em resolver as questões do direito pelo próprio direito. Então, o que Ferraioli entende? Que o poder punitivo é necessário porque sem ele, na ausência dele, nós teríamos mais violência ainda. E aí é importante pontuar uma coisa aqui da teoria do Ferraioli. Eu prometo que eu serei breve. Ele defende, ele é um neo-iluminista, ele vai fazer um resgate da filosofia ilustrada, que para nós é extremamente importante no campo penal e do processo penal. Para a gente estudar direito penal e direito processual penal, a gente tem que ir para os clássicos dos 800, a gente tem que ir para o Beccaria, por exemplo, a gente tem que ir para os iluministas, a gente tem que ir para o Montesquieu e ler que o Montesquieu já dizia que o poder de punir é um poder terrível. Ele já dizia isso lá. Então, o Ferraioli vai, nesse sentido, defender um modelo de utilitarismo que ele próprio chama de um utilitarismo garantista reformado. Eu vou tentar resumir isso para a gente compreender aquele tipo de acusação que é feita ao garantismo de que você só defende bandido, só tem garantismo dos bandidos, né? Então, vamos entender, pelo amor de Deus, o que é isso? Não existe isso. Mas, enfim, o Ferraioli defende um modelo utilitarista reformado que significa o seguinte. Quando a gente está lá na graduação e estuda as teorias da pena, a gente estuda, sobretudo, uma que é muito ainda decantada na política criminal contemporânea, que é a teoria da prevenção geral negativa, que é aquela que diz que o direito penal serve para evitar futuros crimes. Então, ele serve para que as pessoas se sintam intimidadas e pensar 2 vezes antes de praticar um delito. Essa, basicamente, é a ideia que visa a maioria dos chamados não desviantes. Ferraioli vai fazer uma correção a essa tese. Ele vai dizer, o direito penal ele tem dupla função. Ok, ele visa proteger a maioria evitando futuros crimes. Estou de acordo. Porém, mais do que isso, ele visa defender a minoria, evitando as reações informais violentas. Portanto, ele defende a existência do direito penal de forma utilitarista, mas num duplo viés, visando não apenas a figura da maioria, mas, sobretudo, a figura da minoria, do desviante. Por quê? Porque na concepção garantista, na ausência do poder punitivo, eu posso ter um sistema de punição pior. Sim. Na ausência do direito e do processo penal, eu posso ter algo pior. Eu vou colocar alguma coisa pior. Porque o poder, para um garantista, ele parte do pressuposto que o poder é sempre ruim. O poder, ele sempre tende ao abuso. Portanto, se ele sempre tende ao abuso, eu preciso de controle, eu preciso de limite. Se eu não tiver limite ao poder, ele vai transbordar. Então, sobretudo, a justificativa diz o Ferraioli, estou de acordo que nós temos a chamada cifra da ineficiência. A cifra da ineficiência, ou também chamada na criminologia de cifra oculta, né, é aquela quantidade de crimes que acontecem na sociedade, mas que não chegam ao conhecimento das autoridades, não são apurados, etc. Ferraioli diz, ok, estou de acordo, isso é preocupante, mas tem uma outra cifra que muita gente esquece, que ele vai chamar de cifra da injustiça. A cifra da injustiça corresponde a uma quantidade absurda de pessoas que são condenadas injustamente. E aí a gente resgata um paradigma oitocentista que vai dizer assim, é preferível que eu tenha um culpado sem punição do que eu tenha um inocente preso. Então, essa é a máxima. Eu preciso conter o poder. Então, dito isso, eu acho que a gente estabelece basicamente qual é o postulado do garantismo penal, e só lembrando que o Ferraioli é um filósofo positivista, ele separa moral e direito, ele não é abolicionista, e agora eu vou tocar num ponto que eu acho que é importante também para a gente.
Garantismo não é sinônimo de impunidade. Garantismo virou uma palavra doce na boca da sanha punitivista, né? E é mais ou menos assim, se você diz que você é garantista, eu sempre digo essa frase, né? Cuidado, tem uma doença infecto-contagiosa, não se aproxime dessa pessoa, né? Cuidado, porque essa aí defende bandido, porque essa aí quer o caos, né? A impunidade. Não. O que o garantista quer é a punição com racionalidade. É a punição com respeito às regras do jogo democrático. A gente tem que punir, a gente precisa punir. Veja, o poder punitivo é algo que não se questiona. A Constituição Federal de 88, ela estabelece, ela reconhece, melhor dizendo, o poder de punir. Mas o que as pessoas não lembram é que essa mesma Constituição que reconhece o poder de punir, é que eu estou falando de Constituição, e entrou a Carol Cirilo aqui, que eu estou vendo, que é uma grande constitucionalista, muito amiga. Então, essa mesma Constituição que reconhece o poder de punir, ela também o limita. Também limita, também claro. Limita. E o limita muito. Se a gente pegar o artigo 5º da Constituição, Fernando, o que é o artigo 5º, se não o núcleo liberal dos direitos fundamentais? Se não uma volta, não é isso? Então, eu não posso condenar alguém com base em prova ilícita. Ninguém será considerado culpado se não após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu não posso decretar a prisão, não posso prender ninguém se não em flagrante delito ou por ordem de autoridade judiciária competente. Todos têm o direito à ampla defesa. Eu não estou inventando isso. Isso está escrito, literalmente, com todas as letras. Então, diga. E isso, para mim, é um exercício de liberdade incrível no Estado Democrático de Direito. Não sei se... É um exercício, para mim, isso é uma essência de liberdade. Você ter a consciência de que você tem um Estado que tem limites. Exatamente. Que você pode se opor através de instrumentos normativos, que você tem uma garantia. Inclusive, para mim, esse discurso, doutora, ele é tão vazio de que o garantismo ele é amigo da impunidade, e as pessoas trazem, e é uma coisa que me irrita profundamente. Hoje em dia nós discutimos as questões do direito com base em estatística e matemática, é algo que o professor César Faria fala muito aqui na Bahia. E isso é um equívoco, a gente está afastando a filosofia, a gente está afastando essas questões que constroem, que edificam, que solidificam, e trazendo fatores externos. Então hoje fala, se você é adepto de um sistema, se você é adepto de uma mentalidade garantista, certo? Que quer que aquelas regrinhas sejam cumpridas à risca, você nunca vai ter um resultado eficaz. E aí te apresentam uma série de dados estatísticos de processos, já falando um pouquinho de processos que foram anulados em segunda instância, enfim. E a gente eu sempre digo, se os agentes de persecução penal respeitarem as normas expostas, já que estamos falando aqui de Constituição, as normas basilares da nossa Constituição, nós teremos condenações e teremos punições que poderão ser consideradas justas. Se questione depois, academicamente, a questão da legitimidade, mas nós teremos uma estrutura punitiva que será adequada aos ditames constitucionais, e aí eu faço até uma questão. Seria isso, essa adequação, o ideal de integridade? Que eu fiquei me perguntando ontem, mas depois a gente pode falar sobre isso. A integridade a gente vai deixar um pouquinho para lá, porque tu já vai meter o Dworkin na conversa, a gente chega lá no Dworkin rapidinho. Mas deixa eu só pegar o gancho do que você está falando sobre eficácia. Isso é importante que seja dito. O garantismo virou uma espécie de pedra no sapato. A Constituição virou uma espécie de obstáculo para a justiça. Tipo assim... eu tenho um sujeito que, em tese, praticou o crime, mas, cara, que saco que tem o processo. Que chato que eu tenho que ter todas as garantias para essa pessoa. Não era melhor vir logo uma sentença do nada, entendeu? Não precisa, para quê juiz imparcial? Não preciso de juiz imparcial, preciso que essa pessoa seja condenada. Para que prova lícita? Não interessa se a prova foi obtida por... Não interessa que a pessoa... Então... As garantias, elas começam a ser vistas, a Constituição começa a ser vista como um empecilho para que se faça justiça, sendo que o senso de justiça do senso comum é o de condenação. Justiça é condenação. Justiça não é condenação. Justiça é condenar quando tem que condenar. E a
absolver quando tem que absolver. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, qual é a graça que tem a gente ganhar um jogo trapaceando? Eu estou jogando um jogo com você, um jogo de baralho, sei lá, qualquer jogo de dado, sei lá, um jogo de tabuleiro, e de repente eu faço uma trapaça e eu ganhei. Que graça tem para mim, como jogadora, ganhar? Usando aí um pouquinho da teoria dos jogos do meu amigo Alexandre, né? Então, eu como promotora, nesse lugar do jogo, que graça tem para mim, que graça, entre aspas, ou que vantagem, entendeu? O que é que de bom tem para mim eu condenar alguém sabendo que eu usei uma prova ilícita? Que graça tem para mim, ou que vantagem tem para mim, ou que justiça tem para mim eu condenar alguém sabendo que eu troquei mensagem de WhatsApp com o juiz para combinar tudo? Então, qual é a vantagem democrática que tem nisso? Eu chegar ao final do jogo e dizer, ganhei. Mas ganhei trapaceando, ganhei com base no desrespeito às regras do jogo, eu não respeitei as regras, eu passei por cima. É a mesma coisa. Então, o garantismo, eu costumo usar essa metáfora, é como se fosse uma corrida de obstáculos. Eu tenho obstáculos. Eu posso e devo seguir no processo, sim, desde que eu ultrapasse as barreiras. Então, eu lido com estagiários, né, lá no gabinete e tal, que até já vi que estão por aí também. Então, chega um inquérito policial no gabinete, a gente conversa, eu digo assim para ele, gente, essa pessoa que está aqui, ela é uma pessoa inocente. Então, vamos partir do pressuposto que esta pessoa é inocente. Então, se nós vamos oferecer uma denúncia, a gente precisa saber várias coisas antes disso. A gente precisa ver se tem prova, se essa prova foi obtida por meio ilícito, se a conduta atribuída a essa pessoa efetivamente é um fato típico, se tem alguma circunstância que elimine a antijuridicidade ou a culpabilidade. A gente tem que ter toda uma dogmática na cabeça para obedecer, são regras, como dizem, né, o Lênio, o Jacinto também, a doutrina tem que doutrinar. Eu tenho que ter paz dogmática. E daí, uma vez checado tudo isso, não, está tudo certinho, eu tenho prova, a prova foi lista, está tudo ok. Então, a gente oferece uma denúncia. E aí, a coisa vai até o final de uma sentença que pode ou não ser condenatória. Porque quando eu ofereço uma denúncia, eu tenho que saber se as regras do jogo, do processo, vão ser respeitadas. Se eu vou ter prova suficiente, se eu vou ter um reconhecimento formal dentro da estrutura normativa e por aí vai. Então, isso passa a ser, na imaginação dos punitivistas, um problema. Isso é um problema, porque são muitos obstáculos para eu chegar até a condenação. E aí, eu vou para a segunda parte que eu tinha separado, por que o garantismo não foi bem recebido no Brasil? E você já respondeu isso no início da tua fala. Por que nós temos uma dívida incrível com o professor Luiz Ferraioli? Por quê? Porque a gente tem um país que é totalmente, um sistema jurídico penal que é totalmente baseado no autoritarismo. Nós temos um Código Penal de 1940, um Código de Processo Penal de 1941, que reproduzem o Código Rocco italiano, da época do fascismo, Mussolini, e que, na verdade, são consequências de toda uma história autoritária da vida inteira desse país. Exato. Então, veja, você entrar com uma teoria que propõe limite ao poder a quem não quer ser limitado, é claro que não vai ser bem-vinda. E aí a gente está vivendo um momento complicado de ataques ao garantismo, de pessoas que você vê, o texto que a gente estava, né, hoje trocando pelo WhatsApp. Né? Esse texto foi escrito por um dos autores de um livro chamado Bandidolatria e Democídio. Tem um outro livro chamado também de Garantismo Penal Integral. Muitas pessoas que escrevem nessas duas obras são membros do Ministério Público. Né? Vocês já devem, as pessoas que estão nos assistindo, e você certamente deve ter lido aquele manifesto do Ministério Público pró-sociedade. Né? Então, ou seja, são pessoas que têm um argumento de autoridade, que exercem poder. Exato. Não é isso? Mas quando você lê o texto, não existe nenhuma referência séria à obra do Luiz Ferraioli.
tampouco a obra de professores brasileiros ou latino-americanos que dialogam com Luiz Ferraioli. E aí, Fernando, está o grande problema. O Direito e Razão completou ano passado 30 anos. Quando Ferraioli lança o Direito e Razão na Itália, há uma expressão do Miguel Carbonell, que é um dos grandes leitores do Ferraioli, que diz que foi uma verdadeira revolução na teoria do direito, o Direito e Razão. Veja como é sério isso na Europa. As pessoas começaram a dialogar com Ferraioli por meio de vários escritos, vários livros, vários textos. Estudiosos, professores começaram a se debruçar no Direito e Razão e começaram a questionar Ferraioli, criticando, porque, veja, o garantismo, eu sempre digo para os meus alunos, eu não quero fundar a igreja, tá, gente? O garantismo, ele é uma teoria densa, sofisticada, complexa e que tem problemas. Obviamente tem, como qualquer outra. Se você se propuser estudar o positivismo de Kelsen, normativista, você vai encontrar problemas. Assim como o garantismo de Luiz Ferraioli. Tanto que muitos autores extremamente comprometidos com a democracia questionam Ferraioli, por exemplo, sobre a questão da separação entre moral e direito, que é um postulado né, positivista da obra dele, etc. Isso daria uma outra conversa. Então, outras lives. É óbvio isso. É óbvio que é uma teoria que merece críticas, sim, claro, mas críticas sérias, como foi feito lá. Aqui, o que é que aconteceu no Brasil? A teoria do garantismo, ela ficou, eu costumo dizer que ela ficou encastelada dentro dos bons programas de pós-graduação. Então, você tem excelentes teses de doutorado, dissertações de mestrado sobre o garantismo. Não é porque foi meu orientando, mas recentemente um orientando meu do doutorado, hoje já doutor, o Edivaldo, que é meu parceiro de escrita, inclusive, ele defendeu uma tese de doutorado espetacular, falando do garantismo. Saulo de Carvalho, quando fez o doutorado ainda, tempo atrás, foi no garantismo. Alexandre Moraes da Rosa trabalha seriamente o garantismo. Aqui no Brasil, não posso deixar de falar de Alfredo Coppetti Neto, que é meu parceirão, que estudou com Ferraioli na Itália, que fez doutorado com Ferraioli. André Caran Trindade, também um grande conhecedor de garantismo, estudou com Ferraioli na Itália, e tantos outros que se dedicam, Lênin Streck, tantos outros que se dedicam seriamente a estudar a teoria do garantismo. Mas aí ficou nos bons programas. Isso não foi para a graduação, Fernando. Assim, sim, não foi. Você conversa com os meninos da graduação e muitas vezes eles nunca ouviram falar. Aí qual é o perigo? É aí que eu quero chegar. E se ouviram falar errado. Ainda tem isso. Esse é o perigo. Esse é o perigo. É que o ban de idolatria vai chegar para eles. O garantismo penal integral já está indo para a 4ª edição. Chega. Mas o correto da obra do Luiz Ferraioli, que não é fácil, que não é um autor simples, que é um autor denso, não chega. Não vai chegar, não está chegando. E eu acho que é esse aí, usando a fala da tua camisa, é o nosso compromisso de resistência. É fazer chegar. Então, essa é a dívida que a gente tem. A gente está convivendo com textos toscos, de nenhuma densidade científica, que acusam o garantismo levianamente. Recentemente, eu publiquei um artigo na revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica com 2 ex-orientandos meus, o Edivaldo e o Fernando, em que a gente se propôs a rebater essas críticas, que a gente chamou de críticas made in Brasil. Eu tive que tomar um engove antes de ler, mas a gente precisou ler para dizer, olha, vamos pontuar onde é que está o problema aqui. Garantismo não é sinônimo de impunidade. Sabe por que não tem garantismo da vítima? A gente teve que explicar a estrutura dos direitos fundamentais em Ferraioli, para entender, olha, Ferraioli defende a vítima, meu amigo. Onde você leu que a vítima não é defendida? Ferraioli diz claramente, o garantismo é a lei do mais fraco, la legge del più debole. E o mais fraco quem é? É a vítima no momento do crime. Por isso existem os tipos penais. Por isso a gente precisa seguir uma séria teoria de bem jurídico. Mas a partir do momento que existe um processo, o mais débil, o più debole, é o acusado. É o suspeito no momento do inquérito, é o acusado no momento da ação penal, é o condenado no momento da execução. Esse é o mais fraco. É a estrutura de
direitos fundamentais. E o garantismo da sociedade tem, só que numa outra perspectiva. Ferraioli reconhece que há 5 níveis de garantismo, ele já vai falar disso no Principia Iuris. Ele vai falar de um garantismo internacional, de um garantismo social, de um garantismo patrimonial, de um garantismo civil e de um garantismo penal. Ele se propõe no Principia a formular uma teoria geral do direito e da democracia. Então existe, mas enfim, a pessoa não leu, ou se leu, não compreendeu. A diferença é, só para encerrar minha fala, por favor, que eu já estou falando muito e eu quero te ouvir também. Fique à vontade. A diferença é, os direitos de liberdade, eles esperam uma obrigação negativa do Estado, uma obrigação de não fazer. São as expectativas, como diz Ferraioli, de não lesão. Então, o Estado não pode entrar na sua casa, invadir a sua casa, senão com um mandado judicial ou numa situação de flagrante delito. O Estado não pode lhe prender, senão numa situação de flagrante delito ou por ordem judicial. O Estado não pode impor a você penas cruéis. Então, esse não que é dado pela Constituição são as obrigações negativas. É o núcleo liberal dos direitos fundamentais. E onde é que fica a sociedade? No núcleo social dos direitos fundamentais, nas obrigações positivas de prestação. O artigo 5º é o artigo das obrigações negativas, é o núcleo liberal, é aquele que a gente herdou dos iluministas. Mas o núcleo social está espalhado pelo texto constitucional. Então, quando a gente pega lá um artigo da Constituição que diz que o Estado deve eliminar as desigualdades, ou, enfim, reduzir as desigualdades, eu estou esperando do Estado o quê? Uma postura positiva. Essa é uma obrigação social. Então, meu amigo, não é por meio do direito penal que eu vou conceder saúde, educação, escola para as pessoas. Isso são obrigações positivas do Estado. Daí a grande questão do equilíbrio do Estado democrático de direito que você falava há pouco. É tentar equilibrar o não fazer com o fazer. Isso tudo por meio do controle do poder, que é o que o Ferraioli vai chamar de lacunas e antinomias bem-vindas. Quer dizer, quando eu tenho uma lacuna, é porque o Estado não está agindo nas suas obrigações positivas. Daí porque o garantismo funciona também como critério de deslegitimação. Quando eu tenho uma antinomia, é porque o Estado, na hora de exercer o poder, ele contrastou com uma liberdade. Então, é isso. Sobretudo, é defesa dos direitos fundamentais de todos. Eu só preciso entender que o Ferraioli trabalha com níveis, com uma proteção multinível de direitos fundamentais. Mas, enfim, deixa eu te dar a palavra, porque senão só eu falar não vale. Não, a minha cara aqui é a cara de encantado, porque realmente são verdades ditas, se é que existe verdade, né? Mas são verdades ditas de uma forma muito didática, sabe? E para mim, volto a dizer, ouvir isso do Ministério Público, de uma representante do Ministério Público, é algo que me deixa muito feliz. Porque eu lembro do que as pessoas, não posso falar da instituição como todo, mas o que as pessoas têm feito, sabe, por conta desse poder que a Constituição garante ao Ministério Público, às vezes beira o sadismo. Às vezes beira uma ideia, ou um ideal que legitima políticas genocidas, como eu canso de falar. Existem situações que eu acho que, quando a gente faz uma interpretação normativa, e aí me permita, do exercício do achismo, porque eu não sou acadêmico, eu sou só advogado, mas dentro desse exercício meio de achismo, eu acho que quando nós falamos em garantismo, quando nós falamos em interpretação do fenômeno jurídico, das normas que estão postas, existe uma linha que não pode ser quebrada. Essa linha é a linha da proteção à dignidade da pessoa humana. Isso, para mim, é um norte que deveria ser levado pelo Estado em todos os momentos, principalmente quando nós estamos face a face ao poder de punir. Quando nós estamos em frente de uma situação onde nós temos um Estado que tem o poder para punir e uma superestrutura para fazê-lo. Então, quando eu vejo determinados casos onde nós encontramos denúncias sem que, nem para quê, em casos como tráfico de drogas,
sabe? Ou crimes de menor potencial ofensivo, mas que você vai, denuncia e depois lava as mãos. Infelizmente, isso é algo que nós vemos com muita frequência na Bahia. E quando alguém se insurge em relação a isso, como, por exemplo, quando o professor Almir trata a perspectiva dele do processo penal agnóstico e defende intransigentemente a existência de justa causa para apresentação, para ofertas de demandas penais, as pessoas dizem, mas o que é isso, cara? O cara está querendo que todo mundo saia impune. E isso, volto a dizer, complementando, que isso, de fato, infelizmente, dentro até dessa análise de construção de interpretação, é fruto de um contexto, de uma tradição cruel. E de uma construção que vem tanto das normas que nós importamos, como o Brasil gosta de importar normas nas coxas, isso vem também da nossa construção enquanto sociedade. Isso vem da nossa construção dos sectarismos que existem dentro da sociedade brasileira e que, obviamente, repercutem no inconsciente das pessoas, que serão as pessoas que ocuparão os espaços de protagonismo dentro do sistema de poder e dentro do sistema punitivo. Então, isso me prende muito, isso me traz inquietação, e quando eu lia a sua tese ontem e hoje, completamente inquieto e desesperado, pedindo ajuda, inclusive para Diego Pablo, que está aqui conosco, eu percebi, gente, eu nunca acreditei no livre-arbítrio, nunca acreditei no livre-arbítrio. Eu acho assim uma das grandes farsas que nos foram impostas. E quando a gente analisa isso, trazendo para o fenômeno jurídico e especificamente para a construção de uma decisão judicial, já superando as demais etapas do processo, mas chegando numa decisão judicial, a gente entra numa... Não sei como fala meu enteado, a cabeça da gente buga, sabe? Porque a gente pensa, poxa, aonde está a justiça? A gente pode falar em justiça, a gente pode falar em um Estado que realmente pensa os fenômenos sociais e respostas, e respostas ao fenômeno criminal de uma forma que possa trazer uma harmonia, quando, na verdade, o elemento de vontade que nos direciona é um elemento de vontade que não se adequa às normas basilares da nossa Constituição, as normas basilares do nosso livrinho de regras que nos garante dignidade e civilidade, sabe? Então, são essas inquietações que eu tenho, é isso que tem me feito questionar nas últimas 24 horas, com mais intensidade, o nosso sistema. E, enfim, te devolvo só com essas ideias que eu joguei aqui, que são quase um desabafo, sabe? Eu lembro quando eu trabalhava numa comarca aqui perto de Belém, Ananindeua, que faz parte da Grande Belém, eu trabalhava numa promotoria de júri. Então, eu fiz muito júri na minha vida, né? Hoje não faço mais, mas já fiz bastante. Eu lembro que tinha um advogado que brincava comigo e dizia assim, cara, quando tu vais para a tribuna e pedes a condenação, eu já sei que não tem nada para mim. Não tem jeito, eu não vou, nada do que eu diga, eu vou conseguir. Porque várias vezes eu pedi absolvição na tribuna. Várias vezes, mas várias, inúmeras. Para que eu vou... colegas que dizem assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir duplamente qualificado para ver se eu ganho pelo menos uma qualificadora. Eu digo, mas vem cá, isso é assim que funciona? É ganhar e perder qualificadora? O que foi que a pessoa fez? Qual foi o fato? Então, eu peço condenação muito, várias vezes, eu denuncio as pessoas. Tem gente que diz, não denuncia ninguém, só pede arquivamento. Não, denuncio. É bem verdade que talvez, eu não sei, nunca fiz essa conta, se eu peço mais arquivamentos do que denúncia, porque para mim não interessa. O que me interessa não é número, me interessa é a pessoa que está ali e eu saber se realmente tem regra do jogo cumprida e a gente segue adiante. Então, a tua inquietação, talvez o garantismo te responda com uma questão que para mim hoje é tão natural, já para mim é muito natural, que é exatamente a questão, Fernando, desse cumprimento de regra do jogo. Entendeu? Não, a absolvição ou a condenação não tem que ser um objetivo, não é, do promotor. Eu vou condenar, na minha visão de promotora, é assim que eu ajo como promotora. Né? Eu tenho aí
Bem, eu vou fazer 50 anos de idade, eu estou no Ministério Público desde os 22, então eu tenho 28 anos de... Tenho mais tempo dentro do que fora do Ministério Público. Então, assim, o que eu tomo para a minha vida é exatamente isso. Diz, olha, o que me interessa, a justiça para mim não é condenar. Justiça para mim é ter um processo penal de garantias, um processo penal que respeite a regra do jogo e, se ao final realmente essa for a solução, que essa seja a solução, a condenação. Porque punir é necessário dentro de uma estrutura democrática, óbvio. Mas se não for essa, porque, veja, o sujeito que tem assédio na condenação e que descumpre a regra do jogo, é complicado, porque um dia essa pessoa pode estar do outro lado. Se não for pelo amor, aprende pela dor. Né? Tem várias histórias, eu conheço inúmeras, né, de pessoas que chegaram comigo e disseram, olha, agora eu entendo o seu discurso, porque alguém da minha família foi processado, porque eu estou sofrendo um processo penal, e agora eu quero um promotor garantista, e agora eu quero um juiz garantista, e agora eu quero alguém que respeite a regra do jogo, e agora eu quero um juiz imparcial, agora eu quero um juiz que não troque mensagem com um membro do Ministério Público, eu quero prova lícita, porque, entende, quer dizer, isso é cumprir regra do jogo. Quando você fala de livre-arbítrio, e aí já chegando já para o finalzinho, que é a parte da tese, eu vou só mesmo pincelar aqui. Fernanda, essa tese, eu estudo garantismo há 19 anos. Eu sei disso porque o meu Direito e Razão é de 2001. Então, eu sei que são 19 anos por causa da data que eu comprei o Direito e Razão. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz com base no garantismo, né? Foi uma dissertação que foi publicada, esgotou, agora eu reeditei com outro nome, mas eu defendi o garantismo como uma teoria possível para países de constituição rígida, como é o caso do Brasil. Enfim, quando foi no doutorado, eu me propus fazer uma crítica ao garantismo. Ferraioli não é um autor simples de criticar, porque ele é um autor muito denso. Mas eu entendi que há um problema na teoria do garantismo que diz respeito à decisão. Porque, como positivista, o Ferraioli acredita ainda numa certa dose de discricionariedade do juiz, que é o que ele chama de poder de disposição. Sim. Só que ele está muito preocupado com isso, muito preocupado. Ferraioli é extremamente preocupado com a discricionariedade. É extremamente preocupado com o ativismo judicial. Só que a solução que ele oferece para esse problema é uma solução que, particularmente, eu não concordo, que é uma solução por meio de uma teoria analítica, de uma teoria da linguagem. Ele quer fazer, por meio da precisão semântica, e eu não vou ter tempo de desenvolver, uma estrutura de controle. E eu, na tese, defendi uma outra hipótese, que é via hermenêutica. Hermenêutica filosófica, eu trabalhei com o Ronald Dworkin e com o Gadamer. Então, veja, quando você fala de livre-arbítrio, a gente já não ouviu falar do livre convencimento motivado? Motivado, claro. Então, veja como é uma contradição isso. Se o convencimento é livre, ele não precisa ser motivado. Se ele é motivado, ele não é livre, porque ele é motivado. Para encerrar minha fala, porque eu sei que a gente está chegando no final, eu vou dar um exemplo de como, nesse ponto, o nosso sistema melhorou. No pacote anticrime, a parte processual penal tem coisas muito boas. O juiz de garantias é uma, a questão da cadeia de custódia é outra. E tem uma outra questão que foi muito pouco falado. Até recentemente eu escrevi um artigozinho para o boletim do IBADPP, no Trincheira Democrática, lá naquele Elas no Front, e eu falei sobre isso. É a questão da prisão preventiva. A gente sabe perfeitamente que o grande nó da prisão preventiva é a garantia de ordem pública. Se você tirar a garantia de ordem pública, você acaba com mais da metade das prisões preventivas decretadas no Brasil. Tô certa, doutor? Né? Então, a garantia de ordem pública ela não tem limite semântico algum, então coloca o que você quer dentro de garantia de ordem pública. Juiz decreta prisão preventiva com base na garantia de ordem pública. Eu já vi juiz decretando para salvaguardar a integridade física do próprio réu, que tal? Né? Aí eu falei do Agostinho Ramalho Marques Neto, que diz quem nos salva da bondade dos bons. Mas onde é que eu quero chegar? Tenho 2 minutos aqui para terminar o que eu quero dizer.
Se você pegar hoje o 315 da lei anticrime, que agora já é lei, não é mais o pacote, melhorou. Porque, muito embora continue lá a garantia de ordem pública, mas se criou o constrangimento hermenêutico. Está escrito lá que o juiz... Agora a gente precisa falar o óbvio, né? Que o juiz deve fundamentar as decisões, que ele não pode simplesmente fazer citação de artigo de lei, paráfrase, que ele não pode usar um acórdão descontextualizado, que ele não pode simplesmente citar ementa. Ou seja, a partir de hoje, ou a partir da lei anticrime, a gente até pode ver ainda juiz usando o livre-arbítrio, juiz decretando prisão preventiva, mas agora ele vai ter que rebolar muito mais, porque os critérios de limite, de vínculo, de constrangimento aumentaram. Então, você, como advogado, com base no 315, tem um manancial nas mãos para levar isso adiante, para dizer, olha, aqui ele descumpriu. Daí a importância do garantismo, de dizer com todas as letras uma garantia. Algo que a princípio... Mas precisa a lei dizer que o juiz tem que fundamentar? Opa, tá vendo como preciso dizer o óbvio na lei? Então, é por aí. Então, eu vou deixar... Olha, já só faltam 10 minutos e eu ainda estava falando. Podia falar pelos 10 minutos. Lá em Curitiba, em homenagem à Operação Mãos Limpas, né? Foi um favor, que tinha um monumento em homenagem a Moro, né? E aí os partidários do presidente derrubaram aquele monumento, e isso me lembra um artigo que Moro escreveu, e eu sempre faço menção a ele, que foi Considerações à Operação Manipulite, e que é um artigo celebrado pela ala punitivista de nosso país, aonde se defende nitidamente e até de forma descarada a transgressão das nossas normas básicas. Uma ofensa gritante ao movimento garantista, sabe? E a destruição disso, de uma forma ou de outra, para mim é algo que merece ser celebrado, porque nós só teremos, eu acredito que nós só teremos um país que poderá começar a falar em justiça, que poderá começar a falar em reedificação, a partir do momento em que este país compreender que os limites impostos pela Constituição devem ser respeitados em todas as esferas. Aqui, obviamente, nós fazemos o recorte, volto a dizer, na questão penal, mas isso precisa ser pensado de uma forma macro, isso precisa ser pensado com muita prudência, sabe, com muita seriedade. E eu espero, estou vendo muita gente falar aqui, estou vendo grandes amigos que, infelizmente, não pude mencionar todos, que era momento de ouvir, porque são palavras que merecem ser ouvidas, mas eu fico muito feliz, eu espero que essa sua fala, que os seus posicionamentos, que o seu trabalho acadêmico, ele influencie toda uma geração de pessoas que irão operar o direito, para que nós tenhamos uma nova perspectiva, uma perspectiva crítica, que é o que nos falta muito ainda a perspectiva crítica, uma perspectiva de resistência e enfrentamento às saídas fáceis. Isso. Porque hoje eu queria os meus minutos de volta, de vida, depois de ler aquele triste artigo sobre a bandidolatria. Eu queria meus minutos de volta, eu não vou ter. Mas são ideias que estão sendo impregnadas, porque são ideias fáceis. Como a doutora falou, estudar Ferraioli, estudar o garantismo, ir para Dworkin, para a gente conseguir tentar compreender o fenômeno da interpretação jurídica, não é fácil. É muito difícil, é trabalhoso, é pesaroso. Então, nós precisamos perder o medo disso. Nós precisamos perder o medo do difícil e encarar de forma forte, de forma firme, aquilo que nos dará resultado. Então, em nome da Abracrim, especialmente da Abracrim Bahia, eu agradeço muito a sua participação. Quando nós voltarmos à normalidade, quero ter a felicidade de te convidar para um evento nosso aqui, em nosso estado. Eu vou com todo prazer, mas desde que tu me leves para comer o acarajé da Dinha, eu vou. Vai ter acarajé da Dinha, vai ter muqueca, tudo que precisar. Então tá bom. Vai ser um prazer. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Abracrim. Obrigada pelo espaço. Foi um prazer enorme conversar. Eu espero que a gente possa realmente ter outras oportunidades. Eu estou à disposição de vocês, sempre. Ok, muito obrigado. E muito obrigado a cada um de vocês e cada uma de vocês que prestigiou nossa live. Vou deixar a live salva para que vocês possam assistir aí no próximo dia. Forte abraço.
Doutora, muito obrigado. Ganhou um discípulo, ganhou um admirador. Forte abraço. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.